de almoçar, ou comer um lanche que ficou, cheio. Aí a pessoa disse assim: rapaz, ore por mim, eu estou sentindo uma dor. Você terá o mesmo resultado de quando você está em jejum? Absolutamente não. Mas é só porque eu estou jejuando? Não, mas eu tenho os dons de curar, eu já identifiquei isso. Pessoas que eu orei, impondo as minhas mãos, já foram curadas. Mas existe uma diferença, porque você precisa se conectar com Deus. Como é que tu vai conectar com Deus, por exemplo? Tu estando com a barriga cheia. A tua mente, o teu cérebro, vai dispensar toda a energia para a quebra desse alimento. Não é a mesma coisa? E o povo de Deus diz assim: não, você pode orar a qualquer hora. Pode e deve orar a qualquer hora. Mas se você tem a oportunidade de se preparar, por exemplo, tem uma pessoa enferma, ele diz: amanhã eu vou lá. Então hoje eu vou jejuar. Não apenas porque tem certas bíblias que dizem que esta casta de demônios e por aí vai, como vocês sabem. Não estou falando disso. Eu estou falando do jejum, que é uma preparação para você. E se o enfermo pudesse também jejuar, ele deve, porque a unção do meu Senhor, o poder do meu Senhor, é como se fosse um remédio. É como se fosse um remédio eficaz, capaz de destruir tudo. Mas a pessoa que vai orar, ele tem que estar preparado para se conectar com Deus. Se conectou com Deus, agradeceu. Primeiro, agradece ao Senhor por ter derramado sobre ti esse poder, por ter derramado sobre ti essa unção. E agradece ao Senhor por ter dispensado sobre ti essa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível curar. Sem fé é impossível curar. Então você que vai orar tem que ter fé, mas é uma fé diferente. Você tem que ter fé de já saber que a cura já aconteceu. Você tem que desenvolver. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, você vai orar por uma dor de cabeça de uma pessoa. Quer dizer que eu estou com a barriga cheia, eu não posso orar? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você terá mais dificuldade em se conectar com Deus. Porque não pode ser uma simples oração como se fossem palavras jogadas ao vento. Você tem que se conectar com Deus. Quando se conectar com Deus, vamos lá, vamos aprender a orar, por exemplo, por dor de cabeça. A pessoa está com dor de cabeça. Se você puder, pergunte quais são as causas que você sente constantemente essas dores de cabeça. Você tem alguma enfermidade que você acha que pode dar causa a essa dor de cabeça? Por exemplo, você tem pessoas na família que desenvolve já tem essa dor de cabeça constantemente, porque nós iremos identificar se ela se trata de uma doença pré-existente, né? E aí nós podemos entrar na hereditariedade, mas não é o caso, porque é um assunto muito extenso. Nós podemos, naquela hereditariedade, naquele dano causado pelos parentes e que vem de lá para cá. Ou seja, alguns chamam de maldição hereditária, outros confrontam, diz que não, mas por experiências próprias eu vi que sim, e a Bíblia ela nos mostra que sim. A Bíblia ela nos mostra de forma prática, ou seja, as maldições hereditárias existem. A oração para uma dor de cabeça dessa aí já é diferente de uma dor de cabeça que é momentânea, é aquela dor de cabeça que surge assim do nada. Muitas das vezes a gente está cansado, sente dor de cabeça, dormiu mal, sentiu dor de cabeça, saiu no sol, sentiu dor de cabeça. Então, uma oração para aquele que, por exemplo, sente uma dor espontânea, né? Aquela dor que não é frequente. Então você vai se concentrar em Deus. Por exemplo, eu sempre peço para você praticar a respiração. Você respira lentamente. Segura e solta. E enquanto você vai respirando, você vai agradecendo a Deus. Vai pedindo perdão pelos seus pecados. Vai pedindo para que Deus revista você mais uma vez o capacete da salvação, couraça da justiça. Pede para que Ele derrame sobre você o poder, veja bem, é o poder suficiente para executar aquela cura. Porque a unção você já tem. Porque nós diferenciamos. Unção é a capacitação e poder é o remédio que vai adentrar a pessoa. Então você se concentrou, fez algumas vezes. Ora em línguas enquanto respira, segura e solta. Ora em línguas embaixo, só para você.
Não precisa ser para todo mundo saber que você ora em línguas, não. Você ora, você agradece a Deus, você pede perdão pelo Deus, pede perdão a Deus pelos seus pecados. A partir desse momento você vai orar pela pessoa. Impõe a mão sobre a cabeça da pessoa. Não com força, porque a pessoa já está com dor de cabeça. E você começa a determinar. Você determina, em nome de Jesus, dor de cabeça, eu te ordeno que saia agora, no nome do Senhor Jesus. Toda causa que originou essa dor de cabeça, que cesse agora. Se é pressão sanguínea, que ela estabilize agora, no nome de Jesus. E você sai, fechando todos os cercos das possíveis causas daquela dor de cabeça. E nesse momento, você pode até tirar a mão da cabeça da pessoa para se concentrar novamente. Respira fundo, imaginando que o poder de Deus está entrando na tua respiração. Segura e solta lentamente. Respira, e agora, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno que toda a tua dor de cabeça cesse. Que o poder do meu Senhor, ele percorra todo o teu corpo. Remova todo o mal que venha da planta do pé. Alguns dizem, diga, que se estabeleça na sua cabeça. Seja curada agora. Ou seja, você está dando uma ordem. Você não está pedindo a Deus. Você pediu a Deus o poder. Você pediu a Deus a unção. Você já agradeceu. Então você não vai pecar por falta de agradecimento. Então você determinou isso. Vai, por exemplo, orar. Uma pessoa que está doente, do enfermo. Primeiro de tudo, você tem que pedir perdão. Perdão a Deus. Porque ali, o que eu não falei agora há pouco, na dor de cabeça, eu vou falar aqui na oração de joelho. E isso se aplica para todas as enfermidades. Você entrevista a pessoa, se possível, pergunta como foi que ela adquiriu essa dor no joelho. Faz tempo, porque pode ser uma doença hereditária. E você vai ter que orar a Deus e dizer a Deus, no nome de Jesus, eu quebro toda maldição hereditária sobre a tua vida. Toda maldição hereditária que causou essa dor, que causa essa enfermidade, eu quebro agora no nome de Jesus. E, se possível, peça para o enfermo, eu renuncio toda maldição hereditária. Isso o enfermo tem que dizer. Ei, é um processo, é um ato profético. E outra, quando tu for orando, tu vai respirar. Calma, a oração tem que ser calma. Você vai respirar, coloca a mão ou na enfermidade, próximo da enfermidade. Se for uma mulher, o homem vai orar numa mulher, pede para ela botar a mão. Ela bota a mão e você coloca a mão sobre ela. Ou então a tua esposa coloca a mão nela e o homem vai e coloca a mão sobre a esposa da mulher, da sua esposa, que já está com a mão na enfermidade da mulher, para evitar a aparência do mal. Então, a partir desse momento, você deseja, você não já respirou? Você não já imaginou aqui, ó, estando diante do trono de Deus? Solta. Faz isso algumas vezes, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, tanto que você conseguir. Aí ali, você vai desejar, do fundo do seu coração, você vai desejar que a pessoa seja curada. E você, em mente, você vai imaginar destruindo algo. Por exemplo, é uma pancada no joelho? Você imagina em mente. Quanto hora você imagina como se tivesse com uma marreta, com uma espada, algo desse tipo, um objeto qualquer, e você se imagina quebrando uma pedra, você se imagina destruindo um ser do mal com uma espada. Isso é um ato profético, irmão. Irmão, a oração ela não pode ser de qualquer jeito, não. Por exemplo, tem uma pessoa com câncer. É uma das enfermidades extremamente difícil de ser curada. Mas por quê? Porque nós não temos fé suficiente para curar as enfermidades. Jesus, ele subjuga qualquer espírito maligno. E aqui no momento, por exemplo, voltando aqui à oração para o joelho, você determina, existem 2 classes de espíritos malignos que causam doenças e enfermidades. Ou melhor, que causam enfermidade. Espírito de aflição e espíritos de enfermidade. São 2 espíritos, eu não estou dizendo que são só esses 2. Eu estou dizendo que esses 2, eles são parceiros na degradação humana. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, é o espírito de enfermidade da depressão e o espírito de aflição. Por quê? Um causa dor, um causa pavor,
Um causa transtornos e o outro, ele é responsável pelaquela degradação. Ele vai danificando a área. Por exemplo, enquanto que o espírito de enfermidade, ele danifica, por exemplo, um câncer no pulmão. Enquanto que o espírito de enfermidade, ele está ali, se alimentando espiritualmente no cárcere daquela pessoa, no cativeiro daquela pessoa, se alimentando do pulmão. O espírito de aflição está causando dor. Eles são parceiros. E o espírito de enfermidade, ele pode ser chamado pelo nome da enfermidade, porque são nomes humanos, não são nomes de Deus. São nomes que o homem criou. Então é a mesma coisa de você chamar esses espíritos que tem por aí de vários nomes que eu não vou nem dizer o nome deles aqui. Ai, tem o espírito fulano, tem o espírito tranca isso, tem o espírito aquilo. Isso aí são nomes humanos. Isso são retirados de livros apócrifos. Ele não é tirado da Bíblia. Na Bíblia, ele cita apenas o nome do anjo Miguel, do anjo Gabriel e do inimigo de Deus, que nós sabemos qual, Lúcifer, anjo de luz, que no início ele era assim, anjo de luz. Então, voltando aqui para a cura, nós temos que determinar. Por exemplo, você vai orar, melhor dizendo, vai orar para uma enfermidade no olho. Você impõe a mão. A imposição de mão, você tem que entender que é, além de ser base rudimentar, Jesus ele impunha a mão em quase todas as operações. Moisés erguia o cajado, era a simbologia de impor a mão. Eliseu, da mesma forma. Elias, da mesma forma. Nós temos que entender que a cura, muitas das vezes você pode orar em silêncio, mas os espíritos malditos, eles não ouvem o teu pensamento. Os espíritos de enfermidade, espírito de aflição e outros, espírito de pânico, espírito de pavor, aí vem por causa de depressão, vem por causa de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Você determina, por exemplo, na oração para pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. O que é que você deve fazer? Primeiro de tudo, que você é o ator que Deus vai usar. Então a glória não é tua. O dom o Senhor te deu para que tu use. O primeiro beneficiário é lógico que é você, mas é para você usar para o corpo da igreja. Então não se vanglorie se você orou por alguém e alguém foi curado. Mas vamos lá, depressão. Depressão, as pessoas que têm depressão estão extremamente sensíveis. Nós temos que entender que a depressão, ela já passa por um sistema de aprisionamento da alma. É uma fração da alma. O inimigo de Deus, ele não precisa da tua alma toda para te aprisionar. Uma pessoa pode ser serva de Deus, ungida pelo Espírito Santo de Deus, operar milagres, profecia, línguas, interpretação de línguas, revelação, cura, aleluia, e mesmo assim ela ter fração da sua alma aprisionada. Mas como assim? Eu, um servo de Deus, estou aprisionado? Se você tiver um vício, isso é uma prisão, isso é um cativeiro. Então eu estou falando aqui da pessoa com depressão. A pessoa com depressão, ela está cativa. Fragmentos da alma dela está cativa. É difícil as pessoas acreditarem nesses ensinamentos. Mas são ensinamentos verdadeiros, são ensinamentos profundos, ensinamentos que homens de Deus ungidos que oram e as pessoas são libertas, oram e o milagre acontece, oram e a cura acontece. Não te conto, porque muitos deles eles querem a fama para si. Para que eu vou querer a fama para mim, se eu estou aqui na terra por uma breve passagem? A nossa passagem aqui é muito breve, irmão. A Bíblia nos relata que no máximo 120 anos, e olhe lá, se nós chegarmos a 80, 90 anos, e a Bíblia diz que ainda é cansado, nós chegaremos lá cansados. Mas nós temos a eternidade. E eu, por exemplo, eu não quero ser rejeitado diante de Jesus Cristo. Eu quero que Ele diga: venha, amado de meu Pai. Por isso esse ensinamento, creia. Faça o seguinte, você estuda isso que eu estou falando, compra um livro desse para me ajudar, no nome de Jesus.
compra um livro desse aqui, ó, Conquistando os Dons do Espírito Santo. Fala tudo sobre os dons do Espírito Santo. Eu, além de falar a prática, a teoria, eu falo a prática. Ou então, o impacto da glória, dons do Espírito Santo. Esse livro aqui, eu falo sobre as minhas experiências, eu falo sobre rapidamente o processo de conversão, falo sobre arrebatamento de espírito, arrebatamento corpóreo, eu conto as vezes que eu fui arrebatado, algumas, e eu dou chaves para que você seja arrebatado. E esse aqui, que é o foco de hoje, a cura divina, tá espetacular. Eu falo sobre jejum, eu falo tantas as coisas aqui, como você se preparar, eu falo sobre as barreiras, porque não é simplesmente orar. Aí quer dizer que tem uma pessoa com depressão, vou voltar de novo aqui a pessoa com depressão. Você tem que ter cuidado. Criança, você não pode dizer espírito não sei o que, não pode. Seja firme, com a autoridade de Cristo, mas tenha um zelo. Muitas das vezes a pessoa que está com pânico, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, são pessoas altamente sensíveis. E quando você faz uma oração, como se a pessoa fosse se manifestar, primeiro de tudo, irmãos, para com esse negócio de mandar os demônios se manifestarem, você tem que mandar eles sair. Tem que determinar a saída. No nome de Jesus, espírito maldito, sai agora no nome de Jesus. E acabou. Tem negócio de mandar. Manifestou, não aguentou a glória de Deus durante a pregação ou durante o louvor, que pode haver manifestação. Vai lá, impõe a mão sobre ele, manda ele sair. Manda ele deixar que se resistir. Manda com mais força. No nome de Jesus. Mas não vai querer aparecer, irmão. Como alguns que a gente vê, que pega o cara aqui pelo colarinho da blusa e sai arrastando no meio da igreja, fazendo a maior cena. Ei, Jesus Cristo está vendo tudo isso. Jesus, ele vai ver tudo e vai ver, olha, aqui você quer isso. Você diz para mim, eu expulsei demônio em teu nome. E Jesus vai dizer, você quis aparecer. Eu curei enfermos, mas ele disse assim, ei, você quis aparecer. Ó, tu botou tudo na internet aqui, toda a tua cura. Não como testemunha, mas para tu aparecer, para tu ganhar visibilidade, para tu ganhar dinheiro. Tá entendendo? Jesus vai dizer todas essas coisas. Então, irmão, depressão, no nome de Jesus Cristo, você ora. Você pode citar versículos bíblicos para ir acalmando aquela pessoa, para aquela pessoa perceber que Deus está tendo um zelo com ela. E você determina, coloca a mão sobre ela e determina, no nome de Jesus Cristo, espírito de depressão, te ordeno. E não precisa mudar de voz. Espírito de depressão, eu te ordeno no nome. Não precisa disso, amado. Não precisa. Quem vai te exaltar é Deus. Não precisa você exaltar na frente dos irmãos para dizer que é espiritual. Não precisa. Isso fica feio. Então, colocou a mão sobre o enfermo. Começa a citar alguns versículos bíblicos. Ore o Pai Nosso, se for o caso. Atente à presença de Deus. Chame o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo, pois é Ele quem opera tudo em todos. Convide anjos ministradores, porque a palavra de Deus diz que nós, ao nosso ao redor daqueles que o temem, acampam anjos, e dentre eles anjos ministradores. Então, comece a orar e peça para a pessoa se concentrar em Deus. E ali você ordena, espírito de aflição, espírito de depressão, te ordeno, saia. Fale mais de uma vez. Mais de uma vez você deve falar isso. Não é falta de fé, é ratificar, confirmar aquela ordem que você já deu. Mas existe um detalhe. Eu sei que tem alguns que eu nunca ouvi isso. Negócio de espírito de aflição, espírito de enfermidade, eu nunca ouvi. Está ouvindo agora. E eu vou dizer, vou lhe mostrar. Eu tenho experiência com movimentações de espírito de aflição. É um espírito extremamente resistente. E você não vai ver ele se manifestar. São raríssimas as vezes que o espírito de enfermidade e o espírito de aflição se mostram, se manifestam. Manifestar, espírito de baixa patente. São aqueles que se estribucham, vou falar uma linguagem bem popular, são aqueles que se esperneiam, que se batem, que se jogam, que gritam. Ali facilmente o servo de Deus ergue a mão e manda ele ir embora. Mas o espírito de aflição e o espírito de enfermidade, ele fica bem caladinho. E o que acontece?
A pessoa, por exemplo, está com dor de cabeça. Você vai orar conforme eu já disse. Põe a mão sobre o enfermo. Primeiro respira fundo. Terminou uma oração, vai para o próximo. Faz esse processo da respiração. Respira imaginando que o poder de Deus está entrando pela tua narina e preenchendo todo o teu corpo. Porque tu vai usar o corpo para curar os enfermos. E, porque você vai impor a mão, então imagine-se diante do trono de Deus. E respira, segura e solta. Faz isso mais algumas vezes. Se tiver muita gente, é lógico que você não vai fazer isso. Mas se tiver poucas pessoas, tem como esperar, porque cada um vai esperar a sua cura, porque o que eles querem é a cura, eles não querem só uma oração. Ele não quer apenas uma oração, para amanhã ou depois sair, recebi uma oração e não fui curado. Não, ele quer uma oração que dê resultado. Então você praticou essa respiração, vai para o próximo. Aí olha o que é que faz o espírito de aflição. Você começa a orar. Digamos que a pessoa está com dor no braço. Aí você não sabe qual é a enfermidade. Você pode dizer alguns nomes. Por exemplo, espírito tendinite. Você pode chamar espírito que causa a tendinite. Eu te ordeno, espírito de enfermidade que causa tendinite, eu te ordeno que saia no nome de Jesus. Vá embora, não volte mais. Vá para onde Jesus mandar. Não vá, por exemplo, amaldiçoar, fazer isso, xingar. Não, não é esse o objetivo. Expulse e mande ele ir para onde Jesus determinar. Mas muitas das vezes, as pessoas, você tem que mandar a pessoa prestar atenção. Você tem que dizer para a pessoa, olha, eu sei que você tem fé, mas enquanto eu estiver orando, eu quero que você preste atenção na dor. Porque pode ser que essa dor ela se desloque, ela vá para outro canto. Porque o espírito de enfermidade, quando tu coloca a mão, por exemplo, no braço, a unção, porque tu deseja, tu tem que desejar que o poder de Deus que está em ti, ele passe pelo braço, pela mão e venha para o local da enfermidade. Então esse poder ele vai para cá, para onde você está mandando, para onde você está desejando e você orando. Muitas das vezes a dor aparece na barriga, muitas das vezes aparece no outro braço, muitas das vezes aparece na coluna, muitas das vezes aparece na perna, no pé, na mão, na cabeça. E você tem que perguntar, como é que está a dor? Está melhor? Aí a pessoa diz, você está sentindo alguma dor em outro local? O espírito de aflição, ele tenta resistir, mas como é que não é a resistência dele? A dor sai de um canto e vai para outro, ela se movimenta. E o Pai Eterno já me permitiu visualizar, ver o movimento dos espíritos de aflição. O espírito de aflição, ele se movia para o canto e eu percebia sobre a pele daquela pessoa. Deus me permitiu isso. Eu percebi o espírito de aflição se movimentando e indo para outro local e a pessoa dizia, olha, está doendo agora aqui, no outro braço. Aí eu ordenado, obviamente, o espírito de aflição e tal, eu te ordeno no nome de Jesus, sai de todo o corpo dela, sai em nome de Jesus. Aí a pessoa daqui a pouco, a dor passou. Aí sai, está doendo aqui na barriga. Então o espírito de aflição, se não acreditar nisso, eu sinto muito. Isso são revelações do Espírito Santo de Deus. E são exemplos práticos, são experiências práticas e a cura acontecer. Por muitas das vezes você vai olhar, por exemplo, uma mulher, ela não pode ter filhos, por exemplo. No nome de Jesus, qual é o modelo de oração, por exemplo? Senhor, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, permita-me, Pai, utilizar, mesmo você já tendo a permissão, permita-me, Pai, utilizar os teus dons. Os dons são teus, a unção é tua, o poder é teu, a glória, Senhor, ela é tua, ela não é minha. Enche-me, Senhor, com o teu poder, enche-me, Pai, com o teu poder, para que eu possa glorificar o teu santo nome. Espírito Santo, o Espírito de Deus, todos os dons são teus. A operação é tua, meu Pai. Vem, Senhor, agora para esse momento. Você pode orar isso em voz baixa, mas pode orar em voz alta, você que escolhe, mas não queira aparecer. Isso é o que eu estou dizendo. Não queira aparecer. E a partir desse momento, você respirou, sentiu a presença, você vai sentir. Você sente algum arrepio, você sente um frio, você sente um calor. Aleluia! Obrigado, Senhor Espírito Santo.
Quando você sente um calor, por exemplo, em uma determinada área, ali é uma revelação de cura. Muitas das vezes tu está aqui, tu vai começar um culto, vai começar a orar, e de repente vem uma dor no local, uma dor tremenda, muito pontiaguda, no local, por exemplo, em cima da tua mão, no teu braço, no teu coração, na tua barriga, na tua perna, no teu ombro, no teu joelho, na tua cabeça, no teu joelho. Vem aquela dor ou uma sensação de quintura, uma quintura diferente. Isso aí é uma revelação de cura. E cabe a você perguntar, olha, o Senhor me mostrou que tem uma pessoa aqui enferma do joelho. Por quê? Porque você acabou de sentir uma pontada no joelho. E geralmente você não sente isso. É claro que uma pessoa que é doente do joelho pode dizer, olha, veio uma revelação. Ele vai usar outra sabedoria para poder trazer essa revelação. E a forma de orar são essas formas aí. Neste livro, Praticando a Cura Divina, nós temos N exemplos de orações. Nós temos aqui falando sobre jejum, nós temos falando sobre as barreiras. Ei, irmão, não é simplesmente orar não, cara. Cara, tu vai orar por uma dor de cabeça. E a pessoa, muitas das vezes, a pessoa não sente, ou então, não passa. E às vezes passa, mas ela retorna. São barreiras que têm que ser quebradas. Mas como assim barreiras que têm que ser quebradas? Se for uma maldição hereditária, tem que quebrar essa maldição hereditária. Se a pessoa ela sofre isso constantemente, pode ser porque ela precisa perdoar alguém. E você tem que identificar, e só identifica muitas das vezes perguntando. Porque muitas das vezes nós não estamos aptos a receber a revelação do Espírito Santo. Então tem como, são técnicas. E não dá para eu passar todas as técnicas aqui. Mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre as barreiras que têm que ser quebradas. Quebrou a barreira, aí você vai, ora por aquela cura. As maneiras são similares. E você vai criando ao longo do tempo a forma ideal para cada oração. Numa ministração, por exemplo, você está ministrando. Aqui, você está pregando a palavra de Deus. Eu estou falando agora para pregador. Não é mais para o irmão que não prega. Estou falando para pregador. O pregador está pregando aqui a palavra de Deus. O Senhor, aí de repente você sentiu uma pontada na coluna, por exemplo. Ali naquele instante, você deve parar a pregação. Ou então finalizar aquela parte da pregação. E dizer, Deus acabou de me mostrar que tem uma pessoa com uma dor, aí você descreve como é dor, nessa região da coluna, e começa a dizer, e ali vai aparecer uma pessoa que está com aquela enfermidade. Isso aí foi uma palavra de conhecimento, ou seja, uma revelação. E você deverá vir aqui, irmão, receber a oração, ou então declarar, profetizar daqui para onde esteja. Mas o ideal é que você imponha a mão e faça todo esse processo. Desejo do fundo do coração que o poder de Deus passe, o poder de Deus que habita sobre você passe pela sua mão e vá naquela enfermidade, naquele local. E nessa hora você declara, eu declaro a tua cura no nome de Jesus Cristo. Coluna vertebral, alinhe-se de acordo com a vontade de Deus. Discos intervertebrais, para quem tem hérnia de disco, por exemplo, discos intervertebrais, se alinhe, todo disco volte para o local. Irmão, quando você vê o agir de Deus, um disco intervertebral voltando para o local e você sentindo na palma da sua mão, porque você impôs a sua mão, você vai ficar extasiado. Muitas das vezes, por exemplo, quando eu senti, eu não vi, mas eu senti um anjo do Senhor mexendo na barriga de uma mulher, a qual eu orei, sentia dores todos os meses, dores fortíssimas. E o anjo do Senhor, quando eu impus a mão, o anjo do Senhor, porque os anjos ministradores, eles espiritualmente, eles metem a mão dentro da pessoa, daquela enfermidade, e agem. Você tem que, o livro conta isso, você tem que perceber. Mas eu vou fazer na terceira ou quarto vídeo da série, eu vou falar sobre as reações que o enfermo sente no corpo no momento da cura. Eu vou falar sobre revelações para a cura com mais profundidade. Eu vou falar, por exemplo, quando você identificar, saber que é um anjo do Senhor que está operando aquela cura, porque você sente fisicamente, tá? Sente fisicamente. O enfermo sente fisicamente. E muitas das vezes se apavora, porque você não contou a ele que isso aconteceria, e ali, imediatamente, ele cessa a cura, porque ele se apavora, ele se tranca para a cura, e nós vamos entender isso. Irmãos,
Shalom, shalom. Paz e gratidão. Espero mais uma vez ter contribuído e aguardo o próximo vídeo, que será o terceiro ou quarto, eu não sei exatamente. Amém? Paz, gratidão. No nome de Jesus, beijo no coração. Faz a tua parte. Nos ajuda a levar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do Reino, até os confins da terra. Glória a Deus.